Será que as coisas ruins que acontecem na minha vida sou eu mesma quem estou atraindo? Há pouco tempo atrás, há alguns meses, aconteceu uma coisa muito ruim na minha vida que me abalou muito fisicamente, mentalmente, emocionalmente, mexeu com todas as minhas estruturas e assim, gente, mudou tudo na minha vida. E eu, sabendo de tudo que eu sei sobre espiritualidade, sobre lei da atração, e sabendo já há alguns anos que nós somos os únicos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, eu caí em um lugar de culpa. Eu comecei a me sentir muito culpada pelo problema que me acometeu. Afinal, se todas as coisas boas que acontecem na minha vida, se todos os sonhos que eu realizo, fui eu quem atraí, então eu tenho que assumir que as coisas ruins que estão acontecendo na minha vida também fui eu que atraí. E essa culpa começou a me consumir. Eu ficava me perguntando aonde eu estava errando tão feio para ter acontecido uma coisa tão ruim na minha vida. Afinal, já faz alguns anos que eu vivo muito mais consciente, que eu prezo muito mais pela minha energia e mesmo assim não deixou de acontecer uma coisa ruim comigo. E eu que já estava passando por um estresse muito grande, tanto físico quanto emocional, ainda fiquei carregando toda essa carga de culpa, todos esses pensamentos de não aceitar o que estava acontecendo, de não aceitar que eu poderia ter atraído tudo aquilo para minha vida. Mas será que é tão simples assim, gente? Será que é tudo preto no branco e tudo o que acontece na minha vida fui eu quem atraí? Eu fui em busca dessas respostas e o que eu entendi é que é tudo muito mais complexo do que isso. Eu pensei muito sobre esse assunto nos últimos meses, por isso eu decidi fazer esse vídeo aqui para contar para vocês a que conclusões eu cheguei e para que isso também possa ajudar alguém que esteja passando pela mesma coisa que eu e que também esteja se culpando por algo ruim que aconteceu na própria vida. Então, para começar a entender tudo o que eu vou falar aqui, a gente tem que ter em mente que a gente vive num planeta de terceira dimensão. Um planeta ainda muito denso, onde as leis da física atuam sobre nós o tempo todo, como, por exemplo, a gravidade e a linearidade do tempo. Quanto maior a dimensão, ou seja, quarta, quinta, sexta, sétima dimensão, mais sutil é o modo de existência. Ou seja, conforme nós vamos evoluindo de dimensão, menos dependente a gente fica da matéria, do mundo físico. E o que passa a realmente controlar a nossa vida são os nossos pensamentos e a nossa mente de maneira direta. Então, de maneira bem resumida aqui para vocês, em dimensões mais elevadas, a manifestação dos nossos pensamentos é instantânea. Ou seja, pensou, aconteceu. Isso porque a separação entre a mente e a matéria é muito menor. Então pensa comigo, nós que estamos aqui vivendo nesse planeta de terceira dimensão, um planeta denso, um planeta muito ligado à matéria, ainda somos criancinhas nesse universo espiritual. Nós ainda estamos aprendendo a lidar com a nossa mente, com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. A gente ainda não consegue controlar tudo isso o tempo todo de maneira consciente. A gente até consegue de vez em quando, mas não o tempo todo. A gente ainda não consegue fazer isso por estarmos, digamos, em um nível ainda mais baixo de evolução. E conforme a gente vai aprendendo a controlar conscientemente todos os nossos pensamentos e as nossas emoções, a gente vai aos poucos subindo de dimensão. E esse processo é o famoso evoluir espiritualmente. Reencarnar várias vezes e aprender com as lições da vida até que a gente atinja níveis mais elevados de consciência. E sim, gente, é uma lei universal que tudo que a gente pensa, sente e vibra, a gente atrai. Isso acontece em todas as dimensões. Mas, vivendo em um planeta muito ligado à matéria, igual o nosso, ainda de terceira dimensão, ainda muito denso, as manifestações de tudo que a gente pensa, sente e vibra demoram muito para acontecer. Você pode até atrair aquela casa dos sonhos, mas ela demora para chegar. Pode ser que demore anos para isso acontecer. E aí, para atrair essa casa, primeiro você tem que pensar nela, depois você tem que vibrar na emoção de já ter conquistado, e você também tem que tomar ações concretas, ações no mundo da matéria, ou seja, você tem que juntar dinheiro, você tem que comprar um terreno, você tem que fazer um projeto, e tudo isso, gente, pode demorar muito. Em dimensões mais elevadas, que já não são tão ligadas à matéria, isso não demora para acontecer. Você pensa e acontece. Pronto, simples assim. Você imagina, vibra e não precisa ir lá se matar de trabalhar para fazer aquilo acontecer. Mas agora pensa comigo, nós, criancinhas do mundo espiritual, que ainda não sabemos controlar de maneira consciente todos os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa vibração,
Imagina se o que a gente pensasse agora se tornasse realidade na hora. Imagina o estrago, gente. A maioria de nós ainda tem pensamentos muito negativos várias vezes ao dia. Assim como criancinhas que ainda estão aprendendo as coisas, nós também erramos o dia inteiro. Fala pra mim aí, quem é que não tem sentimentos de medo pelo menos uma vez ao dia? Imagina se esse medo que a gente pensa acontecesse na hora. Por estarmos em um planeta ainda muito denso, muito ligado à matéria, a gente precisa de muito tempo pensando, sentindo, vibrando e tomando atitudes ruins para que coisas realmente ruins aconteçam na nossa vida. Graças a Deus que é assim, né, gente? E onde eu quero chegar com tudo isso que eu falei aqui? Eu quero dizer para vocês que sim, nós somos os únicos responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida. Tanto as coisas boas quanto as ruins, somos nós quem atraímos. Mas nós não podemos de jeito nenhum nos culpar por estarmos atraindo coisas que a gente não queria atrair. Você culpa uma criança que ainda não aprendeu a andar? Você culpa uma criança que ainda não aprendeu a ler e a escrever? Nós, aqui do planeta Terra, ainda somos crianças no mundo espiritual, aprendendo a controlar conscientemente nossos sentimentos, nossos pensamentos e nossas emoções. As coisas podem demorar tanto para se manifestar aqui no planeta Terra, justamente para nos proteger dessa nossa ignorância, que muitas vezes as coisas ruins que acontecem com a gente agora nem vieram dessa vida. Pode ser uma ferida de várias reencarnações passadas que vem se reverberando no nosso campo energético por muito tempo, até se materializar aqui no nosso campo físico. Um evento muito traumático ocorrido em alguma outra vida nossa pode ser o motivo da gente ter tantos pensamentos e sentimentos negativos até hoje, nessa vida presente. E estando ainda inconscientes de todos esses nossos pensamentos e emoções, a gente deixa que isso domine a maior parte da nossa vida. E quando isso acaba se manifestando no nosso mundo físico, a gente nem sabe de onde veio. A gente nem sabe onde a gente errou, porque aquilo passou a ser parte da gente, tudo aquilo passou a ser parte do que a gente é. Todas essas outras vidas que a gente já teve na Terra, todos os traumas que a gente já passou em várias vidas, tudo isso fica registrado no nosso campo energético. E hoje a gente pode ter pensamentos e sentimentos que a gente não sabe de onde veio, que a gente nem enxerga, que são distorcidos, justamente porque tudo isso está registrado nesse nosso campo. Então não vamos nos culpar se a nossa vida hoje ainda não está do jeito que a gente queria que tivesse, apesar de todo o nosso esforço. Vamos apenas continuar dando o nosso melhor para que cada dia a gente esteja mais consciente que em breve eu sei que a nossa realidade vai mudar. Porque agora que a gente realmente está começando a ficar consciente, agora que a gente está começando a entender o poder dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, então, gente, depois de uma vida inteira de inconsciência, é claro que vai demorar um pouco mais para isso se manifestar de maneira mais consistente no nosso mundo físico. A boa notícia é que o nosso planeta Terra está prestes a passar de um planeta de terceira dimensão para um planeta de quinta dimensão. Por isso que tanta gente está despertando agora, por isso que tanta gente está cada vez mais consciente dos seus traumas, das suas feridas energéticas, de tudo que precisa ser curado. Estando conscientes, nós podemos fazer um trabalho interno de limpar toda essa sujeira, de limpar todos esses sentimentos e pensamentos ruins, de transmutar tudo isso e finalmente poder passar de série, poder subir de nível. E aí sim, conseguindo ter esse controle consciente sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, a gente vai estar apto a viver uma dimensão maior, a estar em uma dimensão onde as coisas acontecem de maneira muito mais rápida, de maneira instantânea, sem a gente ficar atraindo coisas ruins, porque a gente vai conseguir controlar esses nossos pensamentos, os nossos sentimentos. A gente vai conseguir escolher o que a gente quer pensar, o que a gente quer sentir, o que a gente quer vibrar. Nós não iremos mais atrair tantas coisas ruins para a nossa vida, porque nós não seremos mais criancinhas que vivem errando. Bom, gente, então essa foi a conclusão a que eu cheguei depois de estudar bastante sobre isso, depois de passar por um período muito turbulento na minha vida, tentando entender tudo isso. Então eu espero de coração que, se você também está passando por um momento desafiador como eu passei, que isso ajude a tornar a sua jornada mais leve também, tendo em mente tudo isso que eu falei aqui. E se você gostou, não esquece de dar o seu like e de se inscrever no canal para que conteúdos como esses atinjam cada vez mais pessoas e para que a gente consiga cada vez mais expandir a nossa consciência todos juntos, porque com certeza a nossa evolução é muito mais fácil quando todo mundo está evoluindo, quando todo mundo está vibrando melhor,
tudo fica mais fácil.